Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Iago e hoje irei analisar de forma mais profunda esse final de Shingeki no Kyojin, tentando explicar alguns pontos que ficaram confusos. Lembrando que tivemos aí uma live na quarta-feira e falamos muito sobre o final, mas hoje, após ler e reler várias vezes, eu vou tentar fazer uma análise mais completa, já que temos de fato a tradução oficial. Isso é muito importante, pois cada detalhe num simples diálogo de Shingeki faz a diferença. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. O final de Shingeki no Kyojin, para a grande maioria, foi abaixo das expectativas, principalmente pelo fato de muita coisa ter ficado sem resposta. Se esperava muitas explicações nesse final e elas não vieram. Muitas coisas ficaram apenas subentendidas, deixada entre as entrelinhas e fazendo você imaginar o que de fato houve. Mas o final também teve várias cenas bonitas e emocionantes, como Levi encontrando seus antigos companheiros e fazendo o famoso Sasagayō, Connie e Jean vendo a Sasha pela última vez e a própria última cena, que foi bem poética. Vocês vão ver que no anime colocaram uma trilha sonora fantástica do Sawano, mesmo aqueles que odiaram tudo no final vai acabar se emocionando. O Isayama sempre teve o sonho de escrever uma história, ele conseguiu isso, mas o grande ponto nesse final é que ele não explicou muita coisa. Deixou de desenvolver coisas essenciais para esse momento e pecou sim na finalização da obra, que poderia muito bem ter tido uns 2 a 3 capítulos para responder as perguntas que ficaram em aberto. Mas o porquê ele não fez isso? Aí, meu amigo, como disse o Eren ao Armin, só Ymir sabe. Então o final teve um fechamento até bonito, com cenas emocionantes e algo mais poético, seguindo ali o estilo Isayama de ser. Mas o grande pecado nesse final para muita gente, principalmente para mim, foi o fato do Isayama não ter tido coragem suficiente para matar todos aqueles que ele transformou em Titã no capítulo anterior. Eu sinceramente me senti traído, né? Eu esperava um pouco por isso. Eu fiquei ali com receio e falei, putz, eu acho que o Isayama vai fazer isso no capítulo 139. E aconteceu. Todos estão de volta aí, então, no final de Shingeki no Kyojin, né? No último capítulo, 139, todo mundo acaba voltando e isso acaba fazendo desaparecer todo aquele grande peso, né? Aquele grande impacto que a gente teve no capítulo 138. Mas se você analisar, né? O grande problema não foi esse em si. O grande problema pra mim foi não ter matado aí mais personagens importantes no meio do estrondo. Esse foi o grande problema, porque analisando o que aconteceu depois da morte do Eren, no qual a gente vê ali que ele conversou com seus amigos lá nos caminhos, até mesmo, né, Annie, Reiner, e o Eren acaba, inclusive, fazendo com que todos, né, tivessem ali suas memórias apagadas e só se lembrassem após a sua morte. Ele inclusive prometeu, né, ao Connie que sua mãe voltaria ao normal, o que emociona demais o Connie, após ele se lembrar de tudo isso. E a grande mensagem que o Eren deixou para todos no caminho foi para todos ali terem uma vida longa, para todos viverem, né, ao máximo a sua vida. Essa é uma citação ali, inclusive do Eren, na 4ª temporada, né, aqui do anime, onde todo mundo viu a cena da carroça, onde o Eren diz ali que ele não quer que ninguém suceda a ele, porque ele quer que os seus amigos tenham uma vida longa. Ele não quer que os seus amigos vivam 13 anos, né, e tenham essa maldição de ter que morrer depois que bater os 13 anos ali e ser comido por um outro titã para então passar o poder para uma outra pessoa. Então é complicado, né, e o Eren realmente queria que os amigos dele tivessem ali uma longa vida. Vendo isso então, né, essas coisas todas do Eren ter feito tudo isso pelos seus amigos, a gente entende o fato de Isayama não querer matar esses caras, né? Mas ele poderia ter matado antes. Tudo bem que ele poderia ter transformado todo mundo em titã, beleza, eu entendo, mas poderia ter tido uma morte mais importante antes. Eu acho que isso é o grande ponto aqui, né? Gostar dessa decisão é outra história, né? Mas eu consigo entender pelo menos um pouco que ele tentou fazer ali, voltando os personagens. Mas o que o Eren queria realmente era isso, né? Que seus amigos vivessem, então foi de acordo com o que ele desejou. Sendo assim, mais uma vez, dá para ao menos compreender a situação. Mas eu queria muito ter visto realmente essas conversas do Eren com todos, né? Saber mais suas reações, reflexões. Seria muito massa ver tudo isso, essas conversas dariam um peso muito bom pro final. Mas o Isayama apenas deixou pra gente imaginar, né? Então a gente tem que se virar aqui pra tentar imaginar o que o Eren ficou falando pra cada um. Agora, uma coisa que fez a internet explodir em teorias foi essa imagem aqui,
que dava a entender que seria a última página do mangá. Nossa, isso viralizou no Twitter, eu lembro até hoje. O estrondo, né, que aconteceu na internet devido a essa página, né? Que seria, entre aspas, a última, mas não. Era apenas um frame ali de memória do Eren no colo de seu pai, né? Com o Grisha dizendo, você é livre. Então não era nada demais. Agora eu vou tentar explicar aí algumas coisas que ficaram confusas para muitos, né? Como por exemplo, cadê a Ymir? Cadê os caminhos? Cadê a minhoca? Pra onde foi a minhoca? Eu vou tentar responder vocês aí essas perguntas depois de ler e reler várias e várias vezes. Lembrando que essa é a minha interpretação, né? Eu já vi vários vídeos por aí e cada um tem uma interpretação, cada um tem uma visão. É engraçado isso, né? Que um final que parece ser bobo, que pra muitos parece ser ruim, muitas pessoas tiveram várias visões diferentes deste final. Então, eu vou dar a minha em relação a tudo que eu vi e tentar explicar o que eu compreendi. Bom, em relação a Ymir, é que quando a Mikasa cumpre ali seu destino matando o Eren, e o Eren se sacrificando por aqueles que ele ama, a Ymir acaba se libertando finalmente. Pois o ciclo foi quebrado e a Ymir acaba desaparecendo junto com os poderes de Titã, inclusive o Parasita, tá? A gente vê ali numa das imagens que o Parasita também está se dissolvendo. E os próprios caminhos. E como a gente descobre que os caminhos foram ali extintos, né? Que eles desapareceram. A cena em que o Levi vê os seus antigos companheiros mostra isso. Os caminhos que abrigavam ali a alma, né, dos Eldianos estava desaparecendo. E com isso, eles dão um último adeus ao Levi, fazendo ali o símbolo de Sasagaiô. Então, através disso, a gente vê também a Sasha ali sorrindo pro Cone e pro Jean, simbolizando, né, que agora eles estão livres e que poderão descansar em paz, mostrando pra gente que de fato os caminhos acabou. E outro ponto importante aqui pra gente dar uma refletida é exatamente em questão da alma, né, dos Eldianos estarem sempre presos aos caminhos. Se o Eren não tivesse feito o que ele fez, galera, o poder dos Titãs sempre existiria, então sempre existiria alguém, algum filho da mãe que ia pegar esse poder e subjugar o mundo, né? Então, basicamente, ao fazer tudo isso, ele quebra completamente os caminhos, ele liberta não só os Eldianos no mundo, mas também a alma dos Eldianos que estão presos aos caminhos, né? Então, o Eren consegue literalmente resolver quase todos os problemas que ele tinha aí em relação ao seu povo. Aí você me pergunta, e o poder da Ymir? Como funcionava? Quais eram os limites? Como funcionava também a questão do Parasita? Né, qual é a relação dele com a Ymir ali, ele tem os mesmos poderes, ele tem um poder limitado, e aí eu te falo, meu amigo, não dá pra saber porque nem o Isayama tentou responder. Ele viu que era muito complexo responder, essa é a minha opinião, ele viu que era muito complexo e não tentou responder. Ele falou, cara, eu acho que se eu responder essa pergunta, eu acho que eu vou confundir mais ainda as pessoas, ou eu vou criar aqui um negócio que não tem lógica. Então é melhor eu deixar quieto, porque o Eren não sabe, ninguém sabe, então tá bom. É basicamente isso. Isayama não quis responder porque, na minha opinião, nem ele conseguiria responder como é que funcionava tudo isso. Agora em relação à conversa do Eren e Armin, né, que foi muito importante ali pro final da história, mostrando eles viajando pelos caminhos na forma de várias idades diferentes e vendo inúmeros cenários pelo mundo. Na conversa a gente vê o grande propósito do Eren, que era de fato ser o grande sacrifício, né, o mal, o grande caos do mundo, para que seus amigos se tornassem heróis e pudessem ser aí reconhecidos como os salvadores da humanidade. Eren também confessa que teve que magoar Mikasa e Armin para afastá-los, para que os dois pudessem ter a determinação para enfrentá-lo e o próprio Eren seguir em frente, sem que seus sentimentos atrapalhassem seu destino final, ficando assim livre para cumprir o seu objetivo. Então você imagine aí, se o Eren se relacionasse demais com aqueles que ele ama, ele não teria a coragem para fazer o que ele fez. E é claro, eles não teriam também a coragem para matar o Eren. Então seria uma situação complicada. Então o Eren teve que ser aquele cara malvadão para conseguir fazer com que tudo desse certo. Foi confirmado que 80% da população mundial foi dizimada e que agora o mundo estaria em equilíbrio. Parecia até o Thanos falando, mas era só o Eren. Também foi mostrado que durante 2000 anos a Ymir sofreu com a dor do amor. Sim, meus amigos, a dor do amor comoveu a Ymir a fazer tudo isso. Né? E o amor dela era pelo rei Karfritz, aquele que a caçou, cortou sua língua, dizimou sua família, mas ela o amava e foi obediente a ele. Como o próprio Eren diz, né?
É difícil acreditar, mas ela o amava. Pelo menos a obra acabou tendo raciocínio, né? De falar que isso é estranho. E nesses 2000 anos ela procurou algo que a pudesse libertar de tudo isso. Então ela encontrou a Mikasa. Armin pergunta o porquê dessa escolha e o Eren diz. Apenas a Ymir sabe. Como eu falei, né? Apenas a Ymir sabe de tudo o que acontece em Shingeki no Kyojin, então apenas a Ymir sabe. E nesse ponto a gente vê a relação com as dores de cabeça da Mikasa, que sempre ali teve flashes, visões, entre outras coisas. E que o Eren fez tudo isso para que a consequência da escolha final da Mikasa pudesse salvar o mundo. Ou seja, o Eren fez tudo o que fez também pela Mikasa, para que ela pudesse libertar o mundo dos poderes dos titãs e também libertar de vez a Ymir. Que ao ver a Mikasa fazendo o que fez por amor ao Eren, matando assim o portador do titã fundador, fez com que a Ymir fosse livre, fosse libertada. No final, muitos mistérios de Shingeki no Kyojin era uma grande novela mexicana dramática. Falando em amor, no fim é mostrado que o Eren amava Mikasa, queria inclusive ficar com ela. Isso a gente acaba vendo no capítulo 138, porque agora ficou claro que tudo aquilo no capítulo 138 foi o Eren nos caminhos, tendo aí uma última conversa com ela e a motivando a tomar a decisão certa. A gente sabe disso porque o Eren se comunicou com todos os seus amigos, né? Então a gente vê ali nos caminhos que o Eren acabou ficando ali com a Mikasa, fazendo todo aquele sonho, então é bem legal isso aí. Eren diz também ao Armin que não fazia ideia de como será o futuro da Mikasa após sua morte. Armin acaba socando o Eren, né, e diz quanto ele foi injusto com ela, acaba fazendo ela sofrer, e ele diz que espera que a Mikasa esqueça o Eren e acaba encontrando alguém que a ame. Mas o Eren discorda na hora, ele fica irritado e fala não, ele acaba falando que não quer ver a Mikasa com nenhum outro homem além dele, que espera que a Mikasa o ame para sempre. E cara, eu vou fazer um vídeo me aprofundando nisso, porque acho que é melhor. Acho que a gente tem muita coisa pra falar desse relacionamento. Tem coisa lá no passado que a gente pode, sabe, compreender. Mas, enfim. Mas eu vou falar o seguinte, por que não desenvolveu o casal, entendeu? Por que não criou outros momentos dos dois? Achei muita sacanagem o Isayama mostrar só agora o real sentimento do Eren, né? Custava ter desenvolvido mais isso, então eu fiquei triste em relação a não ver esse desenvolvimento, né? Ele simplesmente rushou tudo, né? E isso precisava de um desenvolvimento maior. Tem alguns pontos que a gente pode fazer paralelos, ver atitudes do Eren e tal, já que ele moldou ele mesmo, né, para tomar outras decisões, inclusive não se envolver de forma amorosa para não tirar sua determinação. E isso tá mostrado na obra, se a gente for pegar essa informação e analisar tudo o que aconteceu. Mas era simples, no momento em que o Eren ativa o estrondo, por exemplo, começasse esse desenvolvimento, mostrando momentos, né, flashbacks, mostrando o Eren tendo essas reflexões, mostrando o Eren mexendo no passado ao ponto de tentar evitar que ele se envolvesse ali romanticamente, entre outras coisas. Ficaria muito bom e bem interessante. Mas tem um detalhe, né, importante nos pensamentos do Eren, né? Quando ele lembra daquela cena em que ele ativa lá as coordenadas, socando a mão da Dina, onde temos a cena linda entre Mikasa e Eren, o Eren, quando lembra dessa cena, as memórias que ele tem é da boca da Mikasa, sorrindo ali, né, ele olhando atentamente para a boca dela. É um detalhe interessante, cara, que meio que pode simbolizar que ele queria beijá-la. É um detalhe que acabei encontrando ali pela internet e quis trazer para vocês, porque de fato a cena lá naquele episódio, ele tá olhando pra ela, e aqui quando ele lembra da cena, mostra a feição da Mikasa, mas mostra do olho pra baixo, ou seja, realmente focando a boca dela, o sorriso dela, né? Talvez mostrando uma forma mais romântica. É só um detalhe que eu quis trazer aqui pra vocês, porque eu acho bem importante, né, quem gosta aí do casal. Agora, além dessa revelação amorosa do Eren, temos algo chocante, e cara, é uma das cenas mais chocantes do anime, que acontece logo no primeiro episódio. Sim, estamos falando da morte da mãe do Eren. O Eren diz que desviou a rota de Dina, pois Bertholdt não podia morrer ainda naquele momento em que eles invadiram as muralhas. Ele acabou desviando a direção dela para onde estava sua casa. O que dá a entender é que o Eren pequeno precisava sofrer aquele trauma para ter a determinação para fazer o que ele fez. Ou seja, a mãe dele precisava morrer na frente dele para ele ter uma determinação gigantesca para ele fazer tudo o que ele fez. Então você só imagina o peso que o Eren carregou a vida inteira. É claro que ele não sabia, né, quando ele era pequeno e tal, mas no momento que ele beija a mão da Historia e ele fica sabendo
todas aquelas informações, cara, ele deve ter pirado. A cabeça dele realmente deve ter ficado um caos. Como ele disse, você perde completamente a noção do espaço-tempo, presente, passado e futuro. Tudo funciona ao mesmo tempo. Então é uma loucura. E o Eren acaba falando que realmente a cabeça dele fritou. Outra coisa importante pra gente falar é sobre a realização dos sonhos de Mikasa e Armin. No capítulo 138, o Eren fez ali uma dimensão nos caminhos, no qual ele e a Mikasa viveram juntos pacificamente, realizando o sonho dela, que era viver sozinha como um casal com o Eren. E a gente sabe, né, que esse era o sonho da Mikasa. E não sabemos ao certo quanto tempo durou esse sonho. Talvez fossem anos. Lembrando que segundos no mundo real podem demorar anos nos caminhos. Então a Mikasa pode ter tido memórias incríveis com o Eren. E com o Eren mesmo. Não a projeção dele criada por ela, mas sim o Eren dos caminhos. Em relação ao Armin, a mesma coisa. Ele realizou seu sonho de ver oceanos, deserto, vulcão, que é algo que sempre fascinou ele, né? Esse conhecimento de que algo estava ali, mas ele não conhecia. Então ele finalmente vê tudo aquilo e se encanta, e fica realmente fascinado. Então no fim, o Eren tentou dar a felicidade às duas pessoas que ele mais amava. Outro ponto interessante dessa conversa com o Armin é que o Eren de fato, né, tinha falado lá atrás aquela decisão de quem herdaria o Colossal, de que a melhor escolha seria o Armin, pois ele provavelmente salvaria a humanidade. No tempo presente a gente tem ali todos, né, aqueles que se transformaram em Titã no capítulo 138, voltando à forma humana, já que os Titãs foram extintos finalmente, né. Então todos acabam se lembrando de se encontrar ali com o Eren, né, nos caminhos, que o Eren acabou conversando com cada um de seus amigos. O Reiner vê ali a sua mãe, né, que finalmente entende que seu filho é a coisa mais importante para ela e não o poder do Titã ou simplesmente uma faixinha de Marley ali no braço. A Annie finalmente abraça seu pai, numa cena bem emocionante. Falco corre em direção a Gabi e Connie e Jean acabam vendo a Sasha ao fundo, desaparecendo junto com todos os Titãs e os caminhos. Uma cena emocionante, por sinal. Quando o Armin desperta ali após a conversa com a Mikasa, né, ele vê ali a galera de Marley completamente em choque, né, normal, os caras estavam um titã, de repente, do nada vira tudo fumaça, e os caras estão ali em choque, apontando a arma para eles. Então o pai da Annie acaba falando, né, de que eles agora eram humanos, de que a maldição dos titãs tinha finalmente acabado. E aí chega o Armin, dando uma de fodão pela primeira vez, né? Dizendo ali que realmente a maldição dos titãs tinha acabado, que provavelmente, se eles fossem titãs, a galera de Marley estaria morta, porque eles estavam apontando a arma para os titãs. Cena totalmente racional, né? Totalmente lógica. Afinal, se os caras são titãs, por que eles vão ficar olhando a galera de Marley apontando a arma para eles e não fazer nada? E aí o Agaf acaba perguntando, né, então quem seria você? E aí o Armin acaba falando, né, acaba respondendo, eu sou Armin Arlet, da ilha de Paradise, sou aquele que matou o titã de ataque Eren Yeager. Essa cena, meu amigo, foi foda, eu confesso, simplesmente foi foda. Mesmo que eu não goste muito do Armin, mas... cara, ele foi bravo ali, hein? Mas antes de tudo isso, nós temos ali o Armin, né? Ao despertar, vendo a Mikasa, vindo daquela fumaceira toda, segurando a cabeça do Eren, né? Um negócio bem estranho. E ela diz que vai levá-lo para onde ele amava descansar, naquela árvore lá do primeiro capítulo, né? Agora, como a Mikasa voltou para casa com a cabeça apodrecendo, né, a cabeça do Eren, é uma outra história, galera. Outra conversa importante do Armin com o Eren é em relação aos conflitos do mundo. A guerra em si, que nunca vai acabar. Sempre que existir duas ideias diferentes, haverá conflitos. Mas o que temos agora é uma paz momentânea e provavelmente um mundo com bem menos guerra. Em primeiro lugar, porque 80% da população morreu, então as pessoas têm que se unir para reconstruir o mundo. Então haverá muito mais diplomacia. Outro ponto, mesmo que haja guerras, haverão poucas, e serão guerras equilibradas. Porque a partir do momento que você tem o poder de Titã, você tem o poder de um deus. E esse tipo de poder na mão do homem, a gente já viu no que deu em Shingeki. A história sempre foi, quem tiver o poder dos Titãs, subjuga o mundo. E agora não existe mais isso. Então sim, o mundo terá problemas, mas serão problemas solucionáveis, muitas vezes com diplomacia. E não como era antes, tipo, eu tenho titãs e eu vou matar todo mundo, foda-se.
era basicamente isso. A gente viu que Paradis ali tem os jaegueristas muito bem armados, né, preparados para lutar a qualquer momento, com medo da retaliação do mundo, coisa que nunca vai acontecer, pois o mundo está mais preocupado em se reconstruir. As pessoas estão vivendo em tendas, dividindo comida, mas os radicais ali em Paradis lá estão gritando Tatakae. Inclusive eles usam o lema de Eren Yeager sobre lutar para viver. Falando de diplomacia, a gente vê também no navio, né, toda a galera da aliança agora como diplomatas, protegidos pela rainha Historia, que está pronta para recebê-los, para que eles contem como o mundo está e que ninguém irá atacar a ilha, tentando apaziguar toda a situação. Historia diz na carta que o Eren escolheu deixar o mundo para eles, um mundo sem titã, mostrando que ela fará de tudo para que nada que o Eren fez fosse em vão. No navio a gente vê o Xian todo preocupado ali em se pentear, né, para encontrar mulheres bonitas, o Reiner cheirando ali a carta da Historia, sendo zoado ali pelo Xian, que diz que é errado pensar em mulher casada, a Pieck ali toda linda, a Annie toda amiga falando com o Armin, mostrando claramente que os dois vão ficar juntos. Quanto ao Levi, ele tá vivendo ali com a Gabi e o Falco, está numa cadeira de rodas, cego de um olho, mas parece estar feliz ao poder respirar o ar da liberdade, poder ver o mundo e andar sobre ele sem medo, sabendo que ninguém vai escravizá-los, ou simplesmente, ou até mesmo colocar faixas em seus braços para separá-los do resto. Não, eles estão livres, finalmente livres. E você pega essa cena e lembra do momento em que ele vai ver os seus companheiros desaparecendo, ele todo destruído ali olhando para Erwin, Hang e os outros, né, como por exemplo a Petra indo em direção à paz, todos fazendo o símbolo de Sasagaiô, uma cena que vai tirar lágrimas de muita gente no anime. E o final de Shingeki termina com a Mikasa ao lado do túmulo do Eren, com o cabelão toda meio linda, encostada na árvore e chorando ao lembrar de seu amado. E falando em árvore, agora é algo para se arrepiar. Eu já tinha falado antes, mas vamos voltar no capítulo 1. Tá vendo essa cruz na árvore? Sim, era uma referência ao túmulo do Eren, coisa que vimos agora. Nisso sim, o Isayama mandou muito bem. Bom... Mas seguindo então, a Mikasa está ali conversando com o túmulo do Eren e ela então diz que gostaria de ver ele mais uma vez. E é aí então que o cachecol da Mikasa acaba desenrolando de seu pescoço e nisso chega um pássaro e acaba puxando o seu cachecol. Então Mikasa se emociona, olha para o céu e vendo o pássaro indo embora, ela diz: Eren, por enrolar o seu cachecol em mim, obrigado. Uma cena bem poética e bonita. Finalizando assim, após 139 capítulos, a história de Shingeki no Kyojin. Aí você me pergunta, peraí, o Eren virou um pássaro? Não necessariamente, na minha concepção foi uma simbologia. Os pássaros estão presentes desde o início da obra, no anime mesmo. Tanto nas aberturas quanto nas endings, né? Tem pássaros, dando o conceito de liberdade. Aquela cena pra mim significa que o Eren sempre vai estar cuidando da Mikasa, não importa onde ele esteja. A Mikasa sempre vai ter um pouco do Eren naquele cachecol. Então basicamente é isso. Ela sempre terá ele nas memórias e no coração. O pássaro tem esse conceito de liberdade. Então, assim, cara, eu tô vendo muitos memes na internet com isso, de todas as coisas estranhas, mal resolvidas da obra. Não é essa cena em específico que se encaixa nisso, né, nessas reclamações. Reclamar da falta de explicações sobre o rumo que a história tomou, entre outras coisas, é compreensível. Agora, reclamar de uma simbologia de liberdade através de um pássaro, porque nesse caso há muita coerência. Agora, referente a Mikasa ter um final feliz, galera, é da Mikasa que a gente tá falando, né? Alguém que foi escolhida para cumprir uma missão dolorida, ela carrega esse peso. E para Mikasa, o conceito de felicidade é complexo. Afinal, para ela tudo o que importa é o Eren. Ela está feliz pelos seus amigos estarem livres e feliz também por saber que no final o Eren a amava. É claro que dói ver a Mikasa daquele jeito, mas faz jus à personalidade dela estar sozinha e vivendo para se lembrar do Eren.
é difícil você imaginar algo diferente para Mikasa, achei coerente. Em relação à filha da Historia, ela tem uma representação de nova era, mais ou menos como um antes do estrondo e depois do estrondo, mas é apenas isso, um símbolo de que o mundo é outro. A cena de aniversário de 3 anos mostra claramente isso, de que toda vez que ela comemorar o seu aniversário, será também a lembrança de quantos anos se passaram desde que o mundo mudou e que os Eldianos foram libertados. Era esperado algo mais grandioso, até mesmo o Eren ser o pai da criança, mas é o random fazendeiro que é o pai. Sim, chorem o quanto quiser, essa é a verdade. O final é feliz para os amigos do Eren, pois o resto do mundo foi dizimado, 80% da população morreu, então não é um final feliz para todo mundo, mas sim para aqueles que o Eren acreditou que sobreviveria e que seria feliz. No geral, foi um final que teve momentos bonitos e emocionantes, mas ficou abaixo do esperado, por não explicar muita coisa. Pecou no desenvolvimento sentimental em relação a Eren e Mikasa, e poderiam ter desenvolvido muito mais esses sentimentos que o Eren estava sentindo em relação a Mikasa. E não simplesmente mostrar isso como um plot twist, acabou ficando algo meio corrido, não tinha necessidade disso. Então eu não entendi porquê do Isayama acabar fazendo algumas escolhas ali, né, em relação a esses últimos capítulos. Uns 2, né, já ajudaria muito para explicar todas as pontas soltas. Foi um final dividido entre coisas que foram ruins e coisas que foram boas. É um final mediano para uma obra gigante e que não apagou o brilho de toda uma jornada apaixonante até aqui. Devemos respeitar as opiniões. Cada um tem um gosto pessoal e devemos levar isso em conta. Tem gente que vai amar e outros vão odiar, é absolutamente normal, mas nada nesse final vai tirar o brilho de tudo o que eu vivi, né? E todos nós vivemos com esse universo de Shingeki no Kyojin, que é fantástico. Portanto, obrigado Isayama, mesmo não atingindo as nossas expectativas, no final eu agradeço de todo o meu coração. E essa foi a minha análise mais aprofundada sobre o final de Shingeki no Kyojin. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe, mande para os amigos, para os grupos, ajude o canal espalhando nosso conteúdo. Agradeço a todos vocês, até a próxima e fui. Ao garoto que buscava liberdade, adeus.